Bem-vindos ao Faces e Fios. É um canal voltado para falarmos tudo sobre plástica da face, tudo que envolve medicina de forma leve e com muita responsabilidade. Aqui a gente aproveita para linkar o mundo do empreendedorismo, da medicina, como a Raila falou, e com certeza levar o que há de mais moderno dos procedimentos e o que tem por trás de cada bastidor. Hoje nós trouxemos um convidado muito especial, o Dr. Rodrigo Betelli. Ele é cirurgião de cérvico-facial e otorrinolaringologista. Tem uma carreira já sólida aqui no estado do Tocantins e é uma referência em rinoplastia. Bem-vindo, Dr. Rodrigo Betelli. Obrigado, Raila. Obrigado, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos dar início aqui ao nosso bate-papo aqui de hoje. Vamos começar, hein? É muito assunto. Quando a gente fala em rinoplastia, né, é assim incrível como a gente tem um leque enorme quando se fala em plástica da face. Nos bastidores a gente estava conversando um pouco sobre o que tem de maior novidade em plástica da face, mas antes, segura um pouquinho aí sobre as curiosidades e atualizações. Vamos perguntar para o doutor Rodrigo como é que você começou sua carreira e por que rinoplastia? Como foi a sua trajetória? Então, eu fiz faculdade aqui em Palmas, na UFT, me formei em 2014, e eu sempre quis a parte cirúrgica, né? E então, todos os meus estágios, tudo foi feito baseado para ser cirurgião. E um belo dia de plantão no internato, 48 horas cansado, suado, Daquele fedido, jeito. com sono, com fome. Chega uma criança com uma massinha dentro do nariz. E aí, o que fazer, né? Vamos chamar o otorrino que estava de plantão. Fiz a interconsulta, chamei o Dr. Glaucio. Aí ele chegou todo bonitinho, engomadinho, depois do tempo regimentar, Chamar o né? doutor Glass para ver o... Aí ele chegou lá, tava eu e um amigo chamado Vande, e eu segurei a cabeça da criança, o Vande segurou o corpo, ele colocou o fotógrafo, foi lá, tirou a massinha, falou, tchau, vou embora. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, gente, vou ser otorrino. Que prático! Vou ser otorrino. Aí comecei a pesquisar sobre otorrino, onde tinha, né, como fazer. E assim que terminou a faculdade, foi aquela maratona da prova de residência. Passei em alguns lugares e daí fui parar em Feira de Santana. Que é um ótimo serviço, um serviço de referência. Pesquisei um local onde tinha referência nessa parte estética. E lá é o berço da rinoplastia no Brasil. Meu chefe tem 40 anos de experiência. E primeiro dia foi pro centro cirúrgico acompanhando uma rinoplastia. Então foi aí que eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Então é isso aqui que eu fiquei 4 anos assim, imerso na rinoplastia. Vivi intensamente, muitas cirurgias, muitos casos que me deu capacidade para poder voltar para Palmas, né, e começar minha carreira aqui como cirurgião. A gente já falou disso em outro podcast, eu e a Carol, que é sobre a trajetória dos cirurgiões e como é importante a residência e o processo de formação do profissional dentro de um serviço especializado. Exato. E às vezes as pessoas pensam que é fácil fazer um procedimento estético, não entende a dimensão e a complexidade que é uma rinoplastia. Né? As cartilagens, as estruturas cartilaginosas que você precisa estar trabalhando ali. Então, eu gosto, uma coisa que eu gostaria de deixar para as pessoas hoje é que eles entendessem que não é simplista o procedimento. E não é um mês de procedimento, Isso. um cursinho simples que Todo procedimento cirúrgico, sobretudo o estético, né, demanda muitas horas de voo, muita experiência. Você tem que estar supervisionado com um chefe que já tem experiência, então você já não sai do zero, né? Você não aprende com o paciente. O que a gente vê muito aqui hoje em dia são cursos de finais de semana de pessoas que não têm essa carga horária específica para a parte da cirurgia e que começa a aprender com o paciente. A gente não, faz residência, faz fellow, faz especialização. A vida inteira, aliás, a gente sempre está aperfeiçoando para poder oferecer um serviço de excelência para o nosso paciente, né? E a gente sabe o quanto isso faz diferença, né? E a gente vê o quanto ainda tem tabu em relação a medo, principalmente quando fala de rosto, né? Então, até uma pergunta para você em relação a como você prepara, como é que você faz em relação ao seu paciente, para que ele se sinta seguro durante esse ambiente, porque a gente sabe que para escolher, principalmente quando fala de nariz, né? É um grande desafio para a gente conseguir fazer com que ele entenda também, né? Como é que é esse processo por trás dos bastidores. A grande questão da rinoplastia é o alinhamento de expectativa. Então, nosso paciente tem que estar ciente daquilo que é possível ser feito, né? Daquilo que tecnicamente é possível ser feito, e o cirurgião tem que entender o que o paciente quer.
Sim. Então, alinhadas as expectativas, a chance de sucesso é muito grande. E a gente tem alguns artifícios na consulta, como por exemplo a simulação. Então, eu consigo fazer uma simulação de como mais ou menos o paciente vai ficar. Essa simulação é importante porque eu mostro exatamente como ele não quer. Então, o exemplo negativo é muito importante. É nada pontudo, nada rodado, nada muito pequenininho, nada muito curvado. Então, essa ferramenta é muito saudável para a nossa relação. E o melhor de tudo é como a gente tem um rol de pacientes muito grandes, sempre tem um paciente muito parecido. Então, eu pego um paciente real, de pós-operatório tardio, tá? E mostro para o paciente em todas as suas vertentes, de perfil, de lado, de sem perfil, sério, sorrindo. E aí o paciente consegue materializar como que pode ser aquele resultado dele. Então, isso é muito bom e muito saudável. Alinhados às expectativas, então o sucesso é quase sempre garantido se o paciente seguir a risca o pós-operatório. Uma coisa que o doutor falou, pós-operatório tardio. Isso é importante. Que às vezes as pessoas veem muito foto de antes e depois imediato ali na mesa do centro cirúrgico. No caso do nariz, ele tem ainda uma transformação. A cirurgia acontece nas cartilagens e ele tem a pele como um desafio. Exato. Foi uma evolução muito grande quando o CFM autorizou a gente a postar os antes e depois. Né? Então não fazia sentido ficar escondido, uma vez que o mundo inteiro isso é possível. E isso trouxe um critério, um grau de exigência muito grande no nosso paciente. A gente gosta disso. Sim. A gente gosta de paciente que pesquise, entre em contato, olhe o resultado do outro, veja resultados de vários cirurgiões do mundo inteiro. Então, as redes sociais trouxeram isso para a gente. Ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que maqueiam as imagens, né, que faz simulação do resultado e que pode falsear o resultado final. Então, como eu educo um paciente? Veja sim antes e depois. Por quê? Para você não ficar achando que espera desinchar. Já aconteceu isso comigo. Eu operei um médico uma vez que tinha feito 2 rinoplastias e ficou 5 anos esperando o nariz desinchar e nunca ia desinchar. É só alinhar a expectativa. Então, quando ela viu um paciente que eu já tinha operado com 3 meses, já com resultado bem satisfatório, aí ela me conheceu, fizemos a consulta, tratamos a pele dela antes, tratamos a pele dela depois, usamos uma cartilagem mais rígida, mais forte, fizemos a simulação e depois ela, sim, conseguiu a tão sonhada pontinha que ela queria. Por que o tratamento da pele, doutor? Alguns pacientes têm a pele muito oleosa, a pele muito espessa, então isso tende a formar muita fibrose no pós-operatório e eu não consigo dar definição de luz e sombra para o nariz, que é o que todo mundo busca hoje em dia. Exato. O nariz bonito nas fotos, o nariz desenhado, o efeito do filtro, né? O nariz que traz elegância para o rosto. Nada muito caricato, pitoresco, muito fino, nada disso. E como fazer isso para quem tem a pele mais grossa? Então, durante muito tempo a gente não conseguia isso. Há um belo dia, um paciente que estava operando ou tratando acne com Rogutan resolveu fazer uma rinoplastia. E aí percebeu-se que esse paciente, com as características de pele grossa, da pele mais espessa, mais oleosa, ele teve um resultado muito bom no pós-operatório, porque ele continuou tratando a pele. Imagina, você faz um tratamento maravilhoso ali na cartilagem. Mas o que recobre ali... Grossa, exatamente. É como um edredom em cima de uma bolinha de tênis, exatamente. Né? Então, a gente percebeu que tratando a pele, eu conseguia deixar o nariz muito mais fino, evitava a formação da tão temida fibrose no pós-operatório. Então, esses pacientes que se enquadram nessa situação, a gente trata, muitas vezes antes e depois do pós-operatório, para conseguir essa definição que eles buscam, né? Sempre com o auxílio de um dermatologista, com o auxílio do acompanhamento laboratorial, sempre com a orientação de que não pode engravidar as mulheres, porque tem um risco de ter durante o uso do Racutan problema fetal. Então, é uma medicação muito segura, tem seus efeitos colaterais. A gente trata de perto esses pacientes, mas que realmente mudou a história da rinoplastia de quem tem a pele mais grossa. Eu já tomei Racutan, adorei. É o segredo milagre, da beleza das dermatologias. Não, que eu tive acne da mulher adulta. E aí, no meio eu falei, gente, como assim? Troquei o DIU e comecei um monte de espinha, aquela coisa horrorosa, e acne da mulher adulta e tal. Eu não tive nada na adolescência, aí foi o uso do Racutan. E realmente, a pele melhora muito. Só que, assim, não é você, na sua casa, tomar o Racutan por conta própria e depois operar. Tem que ter todo um acompanhamento, porque é uma medicação que afeta um pouco o fígado. E você também, depois, quando for fazer a rinoplastia, precisa parar essa medicação durante um período, né? Isso, ele atrapalha um pouco na cicatrização, isso é bom pra gente, porque o nariz cicatriza muito rápido.
e tem algumas alterações hematológicas. Então, a gente sempre para um pouco antes e sempre volta um pouco depois. Sempre supervisionado. Eu acredito que o passo mais importante, né, é independente de você quer fazer algum tipo de cirurgia, ter esse acompanhamento de perto do profissional que vai fazer e saber quem escolher, porque com certeza vai fazer diferença ter as estratégias corretas em relação a como fazer, como se preparar, né? Eu falo que a gente preparar o terreno para receber esse tipo de cirurgia vai fazer com que a gente tenha um resultado satisfatório. E já contei spoiler, que eu precisava falar que eu fiz a cirurgia com o Dr. Rodrigo. Temos aqui Amo, tem muita gente que ainda Esse nariz maravilhoso. Muita gente ainda não sabe que eu fiz rino, né? Mas os que me conheciam antes e atualmente. era o nosso objetivo, né? Exatamente, naturalidade. Realmente foi alcançado. Então, assim, a gente sabe o quanto faz diferença a gente ter um profissional capacitado para isso, né? Eu sou imensamente feliz com a minha cirurgia plástica. E olhando Obrigado. a Carol de perfil, a próxima pergunta encaixa completamente nessa visão que eu tenho Excelente gancho, da hein? pessoa de perfil. Puxou bem. E uma coisa que as pessoas às vezes pensam que o nariz para rinoplastia ele tem que ser pequeno. Ou é um nariz muito pequeno. Então, o que eu percebo? Que você tem que olhar toda a face, toda a harmonia da face em qualquer procedimento estético que vai ser realizado, qualquer plástico que você vai fazer. E como é que você lida com isso no dia a dia? Como é que você explica para o paciente isso, Rodrigo, sobre essa harmonia da face toda? Porque às vezes a pessoa tem medo do nariz grande, mas às vezes é o que o rosto dele pede, uma altura, ele vai confeccionar, pegando as cartilagens, e vai trazer uma altura para o nariz. E ele também não vai deixar o nariz muito pequeno e nem vai só diminuir ou trabalhar apenas a ponta. Então, as pessoas às vezes ficam com medo, mas tem que entender o rosto como um todo. Como é que você trabalha o queixo? Como é que você trabalha essa harmonia da face? A grande... Que tá bem vou dividir, proporcional essa daqui. Tá? Maravilhosa. vou dividir a sua pergunta em alguns tópicos, para ficar mais didático. Então, a grande questão é a seguinte. Quem tem o nariz muito largo, a pele grossa, é impossível de você ter o nariz pequeno. Porque se você for ter o nariz muito pequenininho, ele vai continuar largo. Então, isso é um fato, né? A pele determina tudo Fica isso. bolinha assim, né? Fica o nariz achatado, sem projeção. E o segundo aspecto é em relação ao tamanho da pessoa. Imagina uma pessoa de 1,50 m com um nariz de 6 centímetros de tamanho, projeção. Meu pré-operatório já estamos fazendo. Eu tive um intercurso no meu projeto da rinoplastia. É só marcar a cirurgia que fica grávido, viu? Para quem Olha quer, só. É um pra case quem de quer fertilização. Você que engravidar. já marca. Então, a segunda questão é o tamanho da pessoa. Imagina uma pessoa pequena com nariz grande. Não fica compatível. E uma pessoa grande com nariz pequeno. Então, a gente sempre busca harmonia e é proporcionalidade. Partindo desse princípio, a gente analisa a face. Então, a face tem os terços e os quintos faciais, que tem que seguir algum padrão. Lógico que a gente não quer uma coisa igual para todo mundo. Nós sempre trabalhamos com uma cirurgia personalizada, mas existe um número, que é um número de ouro, uma razão perfeita que deixa as coisas bonitas. Isso já existe na natureza, a gente traz isso para a cirurgia plástica. E a perfilometria, que é o que você está me contando, o nariz ele tem que combinar com o queixo. O nariz tem que combinar com a testa. Então, se o paciente tem uma testa muito grande, o rosto tende a ser mais oval. Então, a gente tem uma cirurgia que resolve esse problema, que é a frontoplastia, que é o avanço do cabelo quando essa testa está maior do que deveria. E a gente fez essa cirurgia juntos de uma paciente muito querida, que era a redução da testa, com a frontoplastia com avanço capilar, e a rinoplastia. E se ela tivesse feito um dos procedimentos isolados... Não conseguiria o teria- equilíbrio. Não. Exato. Não tinha O como. outro ponto de equilíbrio é no terço inferior da face, que é o queixo, né? Então, a gente tem que ter um nariz projetado para conversar com o queixo. Eu costumo dizer que é igual quando você vai comprar alguma coisa. Você tem que bater o olho e achar bonito de cara. O nariz é assim, ele tem que combinar com o queixo. E muitos pacientes têm o queixo muito para dentro, para Verdade. trás, são retrognatas. Inclusive, são pessoas que não respiravam bem durante a infância e tem toda essa questão. Então, para a gente buscar a beleza, que é um padrão, que é um equilíbrio, conseguimos aumentar o queixo para conversar com a ponta. De várias formas, avanço ósseo, a prótese de polietileno poroso, silicone, então, a ortognática em alguns casos. Então, assim, a gente consegue um perfil bonito e agradável. Aquela pessoa que chega num lugar e ninguém olha para o nariz, ninguém olha para o queixo pequeno, ninguém olha para a testa grande. Olha para o todo e nada chama atenção. Acho que hoje em dia é isso que a gente busca muito na cirurgia, Essa sabe? harmonia, É um né? Que é o equilíbrio. Exatamente. Nada muito extravagante, nada de bocão, nada de narigão, nada de queixão.
Nada de malar muito pronunciado, sabe? Isso é beleza. E o melhor de tudo é que isso é beleza atemporal. Então, isso é bonito Esteve na hoje, moda, né? isso é bonito daqui 10 anos, isso vai ser bonito daqui 30 anos, né? Não é a beleza da moda. Então, acho que a gente seguir esse caminho, a gente consegue dar para o paciente o que elas estão procurando hoje, né? Que é a elegância. Com certeza. Eu fico feliz que nós três aqui, né, nenhum vem de exagero. Exatamente, a gente vende esse equilíbrio, exatamente isso, Exato. Rodrigo, vem pautando, né? E diante de toda a sua experiência, Rodrigo, assim, a gente fica até com curiosidade de saber quais foram os maiores desafios e o caso mais desafiador que você já teve. Boa pergunta, né? Então, a gente tem um rol muito grande. O grande desafio que eu acredito que a gente teve foi de conseguir convencer o paciente a ser operado. Então, assim, porque o nariz está no centro da face. Né? Imagine, eu chegar para a senhora e falar assim, vamos operar o seu nariz, vamos levantar a sua ponta, fechar a sua asa e tal. E aí, como passar credibilidade para esse paciente? Sim. Né? Através do boca a boca, que é o principal disparado. Lógico que as redes sociais, elas alavancam muito a nossa carreira, né? Mas o boca a boca sempre vai ser muito mais firme, muito mais sólido. Então, o grande desafio foi esse, foi literalmente começar a aparecer nas redes sociais. Olha só, e Porque eu realmente. cheguei em Palmas, apesar de ter feito a faculdade aqui, de conhecer muitas pessoas, eu ainda era muito desconhecido, né? Como otorrino. Apesar da plástica ser muito, hoje ter um conceito bem já formalizado, mas a harmonização facial com procedimentos estéticos faz com que a pessoa queira alguma coisa que não, quero um efeito rápido, imediato, e aí acaba não entendendo a importância da rinoplastia, né? Exato, no caso da rinomodelação. Então, para mim, a grande questão foi essa, né? Conseguir convencer meu paciente a operar comigo. Sim. E a gente fez isso com um trabalho de formiguinha, tratando um, tratando o outro. Foi assim que você chegou até mim. Com certeza, Inclusive, indicações. né? Indicações, né? Então, para quem está ouvindo aí que quer começar uma carreira, comece tratando bem cada paciente que você opera. Sim. Acolhendo, cuidando, acompanhando, né? Fazendo E diferencial, isso né? vai fazendo boca a boca. É lógico que a rede social é importante, a gente nunca pode esquecer desse caso. Nossa. E o caso mais difícil que eu já operei até hoje foi dessa médica que eu contei para vocês. E ela é uma médica, tem uma especialidade, ela não é de Palmas. O marido dela também é cirurgião. Foi uma cirurgia que durou 7 horas. Uau. Estava no meu 2º ano em Palmas. E é uma rino terciária. Pra você ter uma ideia, a gente gasta 10 minutos para poder abrir o nariz. Eu gastei 3 horas para abrir o nariz dela, de tanta fibrose, de tanta cicatriz que tinha. E tô dissecando ali com muito cuidado, com muita cautela. De repente, rasgou a pele dela aqui. Fez um corte. Uau. Aí o marido dela aqui, pá, Aí- assistindo a cirurgia. Porque a gente tem o costume de operar, Sim, então deixar o isso colega não, junto. exatamente, É acompanha. até gratificante a pessoa estar participando. Exatamente, até ver a dificuldade que tava, né? Isso é bom também. E aí tô ali operando, aí simplesmente eu pedi um fio 7/0, que é um fio muito fininho. Tive que colocar em prática todo o meu conhecimento, toda a minha expertise. Até então eu me preparei para aquele momento, para os casos difíceis. Sim, né? sim. Então, assim, isso é tão importante ter uma base, né? Eu me preparei para esses momentos. A gente não aventura com o paciente, né? A gente faz uma formação bem sólida. Me lembrei do Dr. Marcos Campos, cirurgião torácico, ele falou assim, estratégia. Está? Cirurgia é estratégia. Você tem que ter todas as cartas na manga para utilizar num momento como A esse. residência, o fellow te dá isso, né? Muito, muito importante. Aí deu pontinho na pele com fio 7/0. Para quem sabe, o fio 7/0 é muito fino, muito pequeno. Continuei minha cirurgia, como Certo. teria que ser feito. Então, não pude me abalar por conta daquele momento, né? E a gente está operando vidas e recebe essa angústia do paciente que já fez cirurgias e não deu certo. Então, a gente tem que estar emocionalmente, psicologicamente, fisicamente preparado para essas situações. E segui a cirurgia como se nada tivesse acontecido, né? Terminei, né? Ficou lindo o nariz dela. Uma paciente que abriu muito as portas para mim. Olha só. Eu Araguaína. vi, muito bonito o nariz, né? Conhece ela, né? Uma paciente que realmente foi um divisor de águas na minha carreira. Porque Olha só. depois dela, muitas pessoas me procuraram. Muitas pessoas me procuraram. Pelo relato dela, pelas fotos que ela começou a postar mais, sabe? E E foi um caso muito difícil, porque assim, ninguém me conhecia direito, né? Ela me conheceu através do boca a boca. E não são todos os profissionais que eles aceitam casos desafiadores dessa Exato. maneira, né? Que o caso da reabordagem, ele é complexo. Com certeza. E eu sempre falo, então, para quem está ouvindo aí, a sua melhor chance, sempre,
sempre vai ser a primeira. Então, faça bem feito. Pegando o gancho também, então assim, o que eu gosto de fazer? Eu faço uma cirurgia única no dia. Eu pergunto à minha paciente, você quer ser a primeira ou a segunda? A paciente vai, lógico, eu quero ser a primeira. Não, Então, eu pronto. quero que você seja a minha única. Olha só. A gente gosta de exclusividade. Tem cirurgiões que oferecem várias cirurgias do dia, tá tudo tranquilo. Eu gosto de dar a minha melhor e primeira energia do dia para Para aquele Pra momento. aquele momento. Com certeza. porque eu ofereço personalização, né? Então eu quero um tempo ali exclusivo para ela. Então eu gosto muito disso. A gente oferece bastante isso para ela. E é um diferencial, com certeza. A gente sabe que você tendo aquela energia máxima naquele momento, Somos humanos, né? com certeza, a gente vai fazer a diferença. Ainda mais na cirurgia de detalhes, né? Então, no final das contas, faz Lembrei diferença. de um cirurgião renomado também no Brasil, que ele começava a operar, chegava no centro cirúrgico às 5 horas da manhã, e ele disse que era o momento para ele, que ele estava no momento de maior pique dele. E ele realmente era. Acho que ele não né? tinha filhos. Pequenos. Eu falei dele com quem? Que ele assistia. Agora tem, na época não tinha. E ele realmente gostava dessa energia. Então, eu concordo. Eu acho que o cirurgião ele tem que ter esse momento de dedicação. Os seus transplantes capilares também são procedimentos longos, precisam ser. Exatamente, focado. E a gente tem que estar com a energia boa, porque senão não consegue entregar aquilo que o paciente tanto quer, né? Que é resultado. E com certeza, né, garantir que a experiência seja a melhor Isso, possível, né? isso. Que é o grande diferencial. E até fiquei assim pensando, eu falo, a gente tem visto uma incidência de casos, né, não de forma geral, né? Graças a Deus, assim, os casos que eu sei que foram operados pelo Dr. Rodrigo tiveram extremo sucesso. Mas a gente vê o quanto tem pacientes que ficaram frustrados por conta de uma rinoplastia, né? E aí recorrem, às vezes, assim, até antes mesmo, uma rinomodelação, no sentido de colocar preenchedor e tudo. E a gente até teve um caso, né, que foi uma blogueira que ficou super conhecida, que foi a Stephanie Matos. A gente, assim, desperta curiosidade, acredito, não só na gente, mas também em outros pacientes que já têm interesse em fazer esse tipo de cirurgia. Você poderia explicar pra gente como que foi isso, o que né, pode ser impedido para que esse caso não venha a acontecer em outros pacientes também? Eu conheço esse caso, né? Uma cirurgia que ficou bem famosa aí no Brasil. E são rinoplastias secundárias, terciárias, que exigem muita técnica, acurácia, mas não estão isentas de complicações, né? Sim. Ela teve uma necrose da região da columela, então a pele não cicatrizou adequadamente, por ter cortado várias vezes. Ouvi falar que não teve um bom pós-operatório, então puxa esse gancho aí também para a gente falar, Com certeza. né, que o pós-operatório é a parte fundamental da cirurgia, Os cuidados. sobretudo da cirurgia estética, Exato. onde os detalhes fazem toda a diferença, né? Então, o paciente tem que estar bem na parte metabólica, o paciente tem que estar bem na parte psicológica, o paciente tem que escolher uma boa data para operar, não tem como que ter uma operar e fazer uma viagem paciência, longa. tem que ter paciência no pós-operatório, viu, meus pacientes? Cuidado, E disciplina. higiene, disciplina, usar as medicações corretamente, Vou seguir mandar as essa parte riscas. para os meus pacientes. Isso é importante. Porque aí você tem um bom pós-operatório. Fazendo tudo certinho, a chance de sucesso é muito grande. Então, médico habilitado, capacitado, com experiência, equipe, hospital de referência, mais paciente ciente, realizando todos os cuidados no pós-operatório, é sucesso. Sim. O nariz, sempre que eu falo da rinoplastia para os pacientes, explico para eles, sempre te indico, e falo da importância que é o manejo nas cartilagens, né? Eu falo isso o tempo todo, mas é porque daí é um lugar que chega menos vascularização sanguínea, tem que ter todo um ambiente estéril, não dá para ficar fazendo procedimentos em consultório ali, onde alguém passa um fio e fecha. Gente, tem que ser no centro cirúrgico, um ambiente estéril, um ambiente completamente controlado para livrar de qualquer infecção, alguma coisa dessa forma. Aí uma cirurgia terciária, né? Sim. Hoje mesmo eu maior risco. contei essa historinha para uma paciente, né? Na rinoplastia, então, são 12 anos de experiência para eu chegar lá, contando medicina mais residência e fellow. Mas hospital, cirurgião, enfermeira auxiliar, assistente, cirurgião torácico, auxiliar, temos 2 secretárias, Material. fono, tem um anestesista, tem toda a equipe lá do hospital, que não é barato, para a gente poder oferecer o melhor resultado para o paciente. Se o caminho mais fácil fosse colocar um paciente numa mesa, num consultório, numa cadeira de consultório, passar fio, injetar coisas, com certeza eu faria o caminho mais fácil.
Exato. Então, o caminho não é esse. A gente sabe, eu costumo sempre falar isso. Igual na vida, né? Igual na vida. Na rinoplastia não tem atalho. Exato. Então, assim, o paciente, o nariz precisa ser operado, é a cirurgia que vai resolver. Se você não fizer de primeira, vai ter que fazer de segunda, de terceira, de quarta e quantas vezes for necessário. Rinomodelação definitiva, com fios, com qualquer coisa que inventem, nunca vai resolver. Porque já foi tentado isso há uns 100 anos atrás. Então, Sim. a medicina já mostrou que o caminho não é esse. Se você E a quer gente um não tá resultado inventando roda, sabe? realmente eficiente, você tem que ter Exato. paciência para passar pelo processo Exato. que é mais duradouro e é o correto. Exatamente. A gente não está inventando a roda. A gente está simplesmente olhando para os livros, olhando para os cirurgiões do passado e vendo qual o caminho agora a ser feito. Porque esse outro que a gente já fizeram e não deram certo. Então, não vou seguir nesse caminho. Então, aí, isso é que a gente oferece hoje. Uma rinoplastia estruturada, com cartilagem, ou do septo, ou da costela, raramente da orelha. Tratamento da pele para quem precisa, né? E acompanhamento pós-operatório. Não tem atalho. Não tem Exatamente. atalho. Levem isso para a vida de vocês. E tem que estar ciente do processo, né? Eu falo esse cuidado, essa diferença, esse acolhimento e essa experiência que o paciente também, né, tenha, ter consciência que realmente é isso, né? Não tem atalho para nada. Outra coisa importante para finalizar é você explicar tudo isso para o paciente. Então, nossa consulta dura 1 hora. Às vezes o paciente volta várias vezes para explicar. Porque o paciente bem orientado, ele vai seguir corretamente o pós-operatório, ele vai fazer escolhas adequadas, vai dar tudo certo, você vai ter menos problema e ele vai ficar satisfeito, que é o final de tudo que a gente quer. Exato. Né? O paciente com satisfação, né? E com certeza ele vai indicar para outras pessoas. Exatamente, é natural, é um caminho natural. A gente falou de expectativa versus realidade, até onde a rinoplastia pode ir na transformação de um rosto, de uma face, e também tem a parte funcional. Muito bem perguntado. Assim, eu mesmo quero fazer a minha rinoplastia, porque eu tenho um desvio de septo e incomoda muito. Você quer enganar quem? Mas eu respiro só de uma narina, me incomoda. Tipo a hérnia, para quem quer fazer lipo, né? Exato. Não, mas eu realmente... Né, Carol? Pois é, então, né, gente? Eu quero fazer as duas coisas. Então, assim, explica pro pessoal de casa, vocês podem querer fazer igual eu. A rinoplastia, mais a parte funcional do nariz. Então, durante algum tempo, né, separavam-se essas duas coisas. Ah, não, ele vai fazer a parte funcional, o outro vai fazer a parte estética. Não existe isso, porque a parte funcional do nariz não é simplesmente corrigir o septo e reduzir o tamanho das carnes esponjosas, são os cornetos. Existem duas cartilagens na ponta do nariz que elas têm que estar num formato tal que o ar passe. Então, acontecia muito isso, de operar cirurgião plástico com otorrino, isso há muito tempo atrás. Um operava o septo, o outro operava a rino, né? Aí o paciente, não estou respirando bem, não, vai no otorrino. A otorrino, não, mas o septo está retinho aqui, o corneto eu tirei, mas o paciente não está respirando bem. Porque tinha um pinçamento na válvula, então acaba que quando puxava o ar, afundava. De quem é a culpa, né? Então não existe separação. A rinoplastia é estética e funcional. Nada contra os cirurgiões plásticos realizam rinoplastia, mas eu super indico os otorrinos. O que aconteceu durante um bom tempo? A gente passa muito tempo com expertise apenas em nariz, pegando os casos mais difíceis. Então acaba que, imagina, o nariz tem 5 centímetros, gente. Você fica ali 4 anos estudando nariz. Só nariz. Então, outra coisa que eu costumo falar é que, hoje em dia, o nosso paciente ele é ultra exigente. Sim. Então, a gente tem que ser ultra especialista. Tem que ser muito, 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 muito bom no que você faz. Então, por isso, esse foco bem intenso em áreas, né? Para a gente poder oferecer o melhor serviço que tem para o paciente. É possível fazer muitos procedimentos, mas também... o que eu explico para os pacientes, não é simples. Às vezes, a gente não pode ter um olhar simplista para um procedimento. Nós fazemos cirurgias de plástica da face, cada um num determinado campo, né, no seu nicho, e que a gente entende que tem que saber entender e não ser simplista. Tem que ter expertise naquela região. E o nariz é um campo natural do otorrino, assim como a face... Pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Cirurgião de cabeça e pescoço. Então, ninguém melhor do que o cirurgião de cabeça e pescoço, que domina toda a complexidade que é um pescoço, que é uma face. Então, por isso que teve esse avanço. Isso foi muito bom para a cirurgia, para a estética. Por quê? Porque vocês aperfeiçoaram cada um num segmento. Né? Então, não é uma pessoa que faz tudo cabeça ao pé.
Eu mesmo não trato os cabelos dos meus pacientes, mesmo fazendo frontoplastia com avanço capilar, eu encaminho para avaliação da tricologista, que aí a Carol tem a expertise e o entendimento de todas as patologias que podem acometer o cabelo. Com certeza. E a gente consegue fazer uma junção, né, de qualidade para o paciente, né, para fazer também com que ele, além da parte cirúrgica, a gente consiga tratar o segmento capilar, que algumas vezes pode ter queda de cabelo, ou às vezes até mesmo uma diminuição de densidade. E claro, né, a gente quer deixar o paciente satisfeito com o resultado. certeza. E uma patologia antes, né? Exato. Então, eu chego com uma dificuldade respiratória, chego com uma queda de cabelo, quero fazer um procedimento que às vezes pode acelerar aquilo ali ou prejudicar. Então, o entendimento certeza. de válvulas nasais, entendimento de anatomia de nariz, entendimento capilar, ele é fundamental para unir. Então, eu acho que... Só o paciente tende a ganhar. Exato. É, Em prol de a um bem união. maior, né, que a gente Exatamente. faz, no sentido de olhar para o E completo. graças a Deus, vou te contar, porque você é de onde? Raio daqui de Tocantins. Sou de Tocantins. Você Também. Eu sou de Porangatu, Goiás, mas estou aqui desde 2007. Olha só. Então, com esse movimento que a gente está fazendo, inclusive aqui agora, nós conseguimos mudar o fluxo do paciente. Então, o melhor hospital que tinha em Palmas era o aeroporto. Exato. Era mesmo. E hoje em dia a gente conseguiu, olha, veja só, eu atendo pacientes do mundo inteiro. Então, vem gente de São Paulo operar com a gente. Recentemente veio uma paciente da Alemanha fazer cirurgia com a gente, uma rino quaternária. Paciente de Brasília, paciente do Maranhão, paciente da Bahia. Então, Palmas está no meio do Brasil, acesso a todo mundo. E Sim. através da rede social a gente Também. conseguiu alcançar o mundo inteiro, né? E Palmas mostrou isso, né? Palmas tem bons profissionais da terra, né? Genuínos. E não precisa mais ir embora. A gente tem uma competência muito grande para poder oferecer um serviço de excelência aqui. Na Eu nossa operei terrinha. uma paciente da Califórnia. Ela falava bem português, a mãe era goiana. E eu fiquei admirada. E uma outra paciente de Portugal. Como eles se disponibilizam a vir para o Brasil e entende que tem profissionais muito bons aqui. Com E o certeza. Tocantins, eu achei interessante você falar do aeroporto, realmente. Antigamente existia um fluxo de saída do estado. E hoje a gente vê. Ao contrário, né? A gente tem vários nomes hoje de médicos que são referências em relação à área de atuação, né? Ainda bem que o fluxo está sendo esse. Agora, Estamos vida, invertendo o vida, fluxo, né? E exatamente. a gente sabe o quanto, né, o trabalho bem feito levou a você alcançar voos. De forma geral, até mesmo assim, ó, além do trabalho, a divulgação, como você falou, né? A gente Isso. pode até puxar um pouco, né, para Vamos. entender melhor sobre essa questão. Para você, como foi conseguir trilhar uma jornada que muitas das vezes o médico vem no segmento só de atuação, de execução, e começou a levar para uma carreira onde entendeu que precisava se comunicar bem, né, nas redes sociais, com outras pessoas, fazer um network. Como foi essa transição? Então, eu terminei minha residência em 2018, né? Foi bem na transição, assim, do boom do Instagram. E eu já via muitas pessoas aparecendo, falando, divulgando o trabalho, né? E eu venho do interior, então no interior acho que a gente é um pouco travado. Não sei se vocês têm essa impressão. Sim. Qual vai ser a opinião das pessoas? Então, eu já fui chamado de médico blogueirinho, sabe? Olha que eu nem sou tão blogueirinho assim. Você divulga. Pois é, que eu divulgo meu trabalho. Então, assim, eu passei por essa Quem é fase. visto é lembrado. Exatamente. E aí eu cheguei em Palmas e falei, gente, e agora? Me preparei para esse momento. Mas ninguém me conhecia. Né? Então eu bolei algumas estratégias. Entre elas, eu sou concursado da prefeitura de Palmas, então eu atendi o máximo de pessoas que eu pude atender naquele ano. Uns 10 mil pessoas. Operei muitas crianças, tudo pelo SUS. E acabou que eu fiquei conhecido. Sempre tinha alguém em algum lugar que já tinha ouvido falar em mim. Né? E aí eu vi as pessoas se divulgando. Gente, eu tenho que aparecer. Mas como? O que as pessoas vão falar? Então tá aí a grande questão para quem quer começar. Não importa o que as outras pessoas vão falar. Importa o que você tem para mostrar. Qual é a sua formação, qual é o seu preparo. Você não está falando achismo, você se preparou para aquilo, você estudou, dedicou muito tempo, ficou muito tempo onde sua família fez várias provas. Então você está preparado para aquilo. Então veja o seu celular como um paciente. Sim. Certo? Então assim, como eu vou explicar um caso para um paciente? Então, foram vários vídeos, várias horas, à noite, feriados, final de semana, muitos vídeos jogados fora. Faz parte. No início. Bocas, muita enrolação, até que a gente hoje fala com
o celular como se fosse um paciente. E eles pedem isso. Eles pedem isso. E nada melhor do que você ser honesto com o seu paciente. Hoje, quem está assistindo a gente nas redes sociais, ele percebe que investe um personagem para poder E vê falar. que somos as mesmas pessoas, Isso. né? Então, o que eu mais ouço é, doutor, você é igualzinho no Instagram. Pois é, Ainda sou bem que igualzinho. é uma coerência, né? Isso é importante. Exatamente. Então, a gente quer criar um público que perceba isso. Sim. Não quer criar um público que vai vir pelo encantamento falsário, né? Fake, né? Eu quero um paciente que me entenda, que veja como eu sou, que saiba o que eu quero, que saiba o que eu faço, que goste do que eu faço e me procure por isso. É verdade. Se tiver outro profissional que faz um pouco diferente, tá tudo Eu concordo bem. plenamente com A gente isso. tem que triar o nosso caminho, o nosso nicho. Sim. Então, dessa forma, é muito sólido. E foi assim que eu fiz. Então, comecei a aparecer. Aí, um paciente ia falando para o outro, mais vídeos, mais explicando. Até que a gente hoje faz, né, meu filmmaker ali, Paulo, a gente faz nosso vídeo assim, em 1 minuto cravado, sem ensaiar, de primeira. Olha Facilita só. um pouco a vida dele, né? Mas eu vejo E é que verdadeiro, é real, sabe? Isso é bom. As pessoas querem isso, a gente luta todo dia para isso. você transmite igual você falou, não é um personagem. Não, Você é um personagem. transmite a coerência que você é em todos os ambientes que você trabalha. E você trabalhar no SUS e no particular e vender plástica depois, as pessoas entendem o quanto você é homogêneo, o quanto você é igual em todos os A ambientes gente que você ganha para trabalha. isso, mas não deixa de ser uma função social. Com certeza. Uma retribuição, né? Eu fiz o meu ensino todo numa faculdade federal e eu fico muito grato por poder fazer isso e fico muito feliz. Que bom. E é uma das missões do Faces e Fios. Com certeza, Que gente. é levar essa verdade para dentro da casa das pessoas e tentar trazer a medicina com uma comunicação mais leve e fazer você entender um pouco mais sobre rinoplastia ou outros procedimentos que a gente vai trazer aqui. E para quem é aluno de medicina também, quem sabe, não vê hoje o podcast e se identifica com a rinoplastia e escolhe essa especialidade. Outra coisa interessante também, não sei se está na pauta aí, é o tanto que a cirurgia estética, o implante capilar, o tratamento se tornou acessível às pessoas. Exato. Entendeu? Então, assim, ó, como a gente está aqui trabalhando, gerando informação, gerando conteúdo, seu paciente chega sabendo tudo. É, Tem realmente. muita gente que chega para mim e fala, doutor, quando e quanto? Já Objetividade, escolheu você. né? Peraí, não, doutor, quando e como? Eu já sei tudo que você vai falar. Já Eu te escolhi. já te escolhi, já sigo, vejo tudo, todos os stories, estou ali colado na telinha. E isso é bom. Então, a gente está Sim. criando uma população que tem conhecimento. Quem tem conhecimento faz boas escolhas, entendeu? E te escolhe pelo que você oferece. Não pelo fulano que indicou e você vai às cegas. Sim. É verdade. A coerência, né? E o bom trabalho. Bom trabalho. Com certeza. Mas é isso. E para a gente finalizar, Rodrigo, qual mensagem você poderia deixar para quem está ouvindo, para quem tem um sonho de fazer cirurgia, ou até mesmo que tem a intenção de atuar nesse mercado? Queria que você deixasse uma mensagem para todos nós. Para quem quer fazer uma cirurgia, eu diria que pesquise bastante. Profissional, pacientes que operaram, pós-operatório tardio, experiências de quem já fez, riscos, complicações, benefícios, prejuízos. Escolha um bom profissional, um bom hospital, uma boa equipe, planeje uma data e vai dar tudo certo. Vá na consulta e converse com o seu especialista. Exatamente. Escolha quem for, mas faça boas escolhas, como tudo na vida. Com certeza. Sempre com muito conhecimento você consegue fazer boas escolhas. E para quem está começando, o caminho é longo, o caminho é árduo, mas aproveite a vista, né? E faça o caminho que tem que ser feito. Não existe atalho, né? Todo mundo que chegou lá e chegou bem, triou o caminho correto, né? Então, na vida não tem atalho. Na cirurgia também não, e na cirurgia estética muito menos de nariz. E o nosso foco no Faces e Fios é exatamente isso, trazer para você informações que poderiam estar sendo informadas dentro do consultório, ou você pegando essas informações de forma aleatória, mas trazendo um profissional competente, habilitado, treinado nessa área. Muito obrigada, Rodrigo Bertelli, pelo tempo, pelo momento. Pelo convite. Já foi, agora eu espero o neném nascer para te operar. Ficar com o nariz maravilhoso. Com certeza. Tudo bem. Pronto.